O estalo do vidro fazendo um mapa de rachadura sobre a fotografia me trouxe de volta ao presente como um tapa repetido, e o cheiro de café frio subiu da cozinha como se fosse uma lembrança interrompida no meio. Os pedaços brilhavam como pequenos espelhos, e ao ajoelhar-me para juntar as partes, a ponta dos dedos encontrou o papel molhado, e a face dele sorriu numa imagem que parecia acusar. Eu me chamei por aquele nome e por aquele retrato. Meu nome é Maria do Carmo Oliveira. Tenho 72 anos. Todo mundo na Rua da Cooperação me chama simplesmente de Dona Carmo, e ninguém esperava que o filho que criei pudesse levantar a mão contra mim por causa de um carro. Aquela noite foi um corte. Ele me agrediu por causa do carro, mas o que aconteceu no dia seguinte mudou tudo. E eu vou contar desde o começo, desde a casa de taipa onde aprendi a costurar botões, até a sala do banco em que encontrei provas que ninguém imaginava. Se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de que cidade você está assistindo, porque talvez a sua história também se pareça com a minha. Quando digo que tudo mudou, não é figura de linguagem, é a diferença entre continuar na sombra do medo e ver uma luz pequena, tremida, mas suficiente para mostrar o caminho de volta. A história começa num carro arranhado e numa chave encontrada no tapete. E por isso volto no tempo, porque antes do estalo do vidro, houve um dia inteiro de sinais sutis que eu ignorei por amor e confiança. A casa onde moro cheira a cera de móveis antigos e a bala de café. O portão range com um gemido que eu já sei de cor. A cadeira de balanço ainda tem o canto gasto do meu assento, e nas manhãs eu costumo fazer pão com queijo e ler o jornal com os dedos trêmulos. A rotina é um tecido de pequenos cuidados que eu teço todos os dias, mas sabia, em algum recôndito do meu corpo, que o tecido estava ficando fino. Meus dias começam com o som da galinha cacarejando na casa ao lado, o vento trazendo cheiro de mangueira e de terra molhada, e a vizinhança inteira caminha devagar como se houvesse menos pressa do que antigamente. João, que mora na esquina, sempre traz o jornal dobrado e me chama para ver o placar do campeonato. E Luzia, que vende bolos, me quebra o dia com uma fatia quente e um sorriso. Mas havia um nó. Meu filho Rodrigo sempre foi o orgulho e a dor da minha vida ao mesmo tempo. Orgulho por ter estudado e trabalhado, dor por carregar um temperamento que às vezes explodia como fogo incontrolável. Quando penso na infância dele, lembro do cheiro de massa de tapioca na feira, do som das botas de couro do pai, do barraco de madeira com uma janela que batia à noite. Fui adolescente casada com pouco mais que coragem, e cada gesto de amor era uma economia, uma noite de costura, um almoço adiado para comprar um livro. Naquele tempo, o rosto do meu pai, seu Amaro, com as mãos calejadas do campo, me ensinou que dignidade era cuidar da família com trabalho honesto, e minha mãe, Maria Lúcia, com suas histórias de missa e de terço, me ensinou a perdoar, mas também a reconhecer quando a justiça é necessária. Lembro das manhãs de enxurrada, quando a água subia e nós amarrávamos os colchões nas cadeiras para não perder o pouco que tínhamos. Lembro das lições de escola, onde era a única menina que sabia tabuada e por isso ganhei para sempre o apelido de professora entre os vizinhos, mesmo antes de me tornar professora. Casei jovem com Carlos, um homem simples que tinha mais coragem do que descanso. Ele trabalhava na estrada, consertava caminhões e foi com o suor dele que compramos o terreno onde hoje existe a casa. Trabalhei muitos anos dando aula na Escola Municipal Padre Antônio, ensinei crianças a ler, a contar e aprendi a voar com elas nas histórias. Quando me aposentei, pensei que teria tempo para meus netos e para colocar cada foto em um lugar certo na estante. O casamento me deu Rodrigo, que trouxe luz e noite sem dormir, porque era um menino inquieto, brilhante e às vezes imprudente. Nos anos de faculdade, eu costurei vestidos, dei aulas particulares, comi pouco para pagar as mensalidades. Contei cada centavo, negociei com dono de sebo, deixei de comprar remédio novo para comprar livro. Perdi Carlos há 15 anos e a dor fez a casa parecer maior, as paredes mais silenciosas, mas a presença dele ainda estava nas coisas. A chave do galpão que ele deixara, o relógio que ainda marcava horas tortas, o velho avental pendurado atrás da porta.
O tempo passou e Rodrigo cresceu, comprou o primeiro carro, um compacto que ele amava e que polia com carinho cada domingo. Mais tarde, o Opala, que lhe dirigia com tanta devoção, virou símbolo de conquista, e eu me orgulhava por dentro de ter conseguido que ele estudasse com meu suor. Ele casou com Renata, mulher bonita e simpática, e por alguns anos a nossa casa encheu de festas, risos e fotos que eu guardava em uma caixa com tampa gasta. Mas as coisas não são simples. A prosperidade trouxe pressões, segredos e decisões que a gente não vê quando o coração está cego de amor. Nos meses que antecederam o acidente, houve sinais, telefonemas às 3 da manhã, mudanças de senha em contas que eu achava serem compartilhadas, reuniões na cooperativa onde Rodrigo parecia gastar mais tempo do que costumava. João comentou uma tarde que viu o gerente Sérgio conversando com Rodrigo no banco e Luzia ouviu Renata ligar para um número estranho. Pequenos detalhes que fariam qualquer pessoa mais desconfiada prestar atenção. Detalhes que eu, presa ao amor maternal, preferi interpretar como cansaço do trabalho. Quando o primeiro indício mais concreto apareceu, foi um envelope com um extrato na minha caixa de correio. Uma transferência grande feita da conta da cooperativa da família para um CPF que eu não conhecia. Lembro do peso do papel nas minhas mãos, do barulho do ventilador abafando a tarde e do gosto metálico do medo na boca. Liguei para o banco, falei com a gerente regional e ouvi jargões que soavam como matemática fria. Procuração eletrônica, transferência agendada, saldo insuficiente e, no fim, a recomendação incômoda de que eu procurasse um advogado. Chamei Dr. Felipe Ramos, advogado de família que era meio conhecido na cidade por lidar com casos complicados e por seguir firme com ética. Ele veio até minha casa numa manhã cinzenta e me perguntou sem surpresa como eu queria proceder. Entre nós houve diálogos diretos e longos, com detalhes que me fizeram perceber que eu não entendia a extensão da teia. Na delegacia da vizinhança, a escrivã Ana Paula pediu para narrar os fatos e eu cheguei a tremer quando contei que tinha sido agredida, porque a voz de Rodrigo ainda ecoava na minha cabeça. O carro é meu, não meta a sua mão. E a mão que me empurrou deixou uma marca roxa e um rasgo na blusa que eu adorava. Naquela noite, quando ele me bateu, ouvi o vidro estalar na fotografia do aniversário e soube que havia cruzado uma linha que eu achava impossível. O diálogo daquela noite foi como um corte repetido entre nós, portanto deixo aqui as palavras como foram ditas, porque omitir seria trair a verdade. Eu disse: Rodrigo, por favor, fala comigo. E ele respondeu: cala a boca, mãe, você não entende nada. E eu, surpresa, retorqui: eu te criei, eu te sustentei. E ele bateu a mão na mesa, a voz apertada: você acha que sabe tudo, mas vive fora da minha vida. Eu tentei explicar, eu só quero entender as contas. E ele riu amargo: entender é pagar o que eu te devo. Eu senti o peito fechar e perguntei: a quem você deve? Ele agarrou as chaves com os olhos vermelhos: a quem quiser, não é problema seu. Eu avancei: Rodrigo, me dá a chave. Ele gritou: sai da minha frente. E a última voz foi o impacto da mão na minha face, o som seco que fez a xícara cair e o vidro quebrado. Foram 8 trocas exatas, com microexpressões estampadas, os olhos dele arregalados, a língua mordida, a mão trêmula que depois caiu e as minhas mãos molhadas de suor segurando o avental. Na manhã seguinte, quando acordei, o mundo parecia mais estranho. As notícias do rádio falavam de um acidente na BR e a comunidade comentava com vozes baixas. A vizinha Maria do Amor veio até minha porta com um pacote de bolos e um olhar de preocupação que pesava tanto quanto o pão. Quando contei a ela, ela ergueu as sobrancelhas e disse: ele nunca foi assim, dona Carmo. E eu respondi: nem eu. E naquele momento algo mudou, porque mulheres da rua passaram a olhar Rodrigo de um jeito diferente, e as palavras começaram a ser usadas como ferramentas. O que aconteceu no dia seguinte foi essencial. Rodrigo saiu de casa nervoso e foi até o banco onde tinha relação com o gerente Sérgio. E eu, tomada por uma mistura de medo e necessidade de entender, decidi acompanhá-lo disfarçadamente. Peguei uma jaqueta e disse que ia ao mercado, mas fui para o banco e me escondi no banco da praça, olhando a fachada de vidro e a porta automática que se abria com um sussurro. Vi Rodrigo entrar com passos largos e o ar tinha aquele cheiro peculiar de ar acondicionado e papel de contrato.
Ouvi a conversa dele com o gerente pela fresta da janela, e o diálogo entre eles foi curto e tenso. Transferência efetuada. Preciso que assine aqui, mas é minha conta. É uma ordem da diretoria, não posso contestar. E o nome que apareceu na tela era de uma pessoa cujo CPF eu não reconhecia. Ali, entre o perfume de tinta de impressora e o clangor distante da rua, comecei a achar que havia algo mais que uma briga por um carro. Voltei para casa com o coração encardido e decidi que era hora de pedir ajuda. Chamei a polícia e relatei o acontecido. A escrivana Paula fez o boletim, anotou em letras bem desenhadas e me disse que iriam abrir um procedimento na Delegacia de Proteção ao Idoso, porque a agressão física combinada com possível fraude financeira tinha contornos que exigiam investigação especializada. Pedi também que Dr. Felipe verificasse os extratos e solicitasse uma perícia bancária. Ele encaminhou um pedido formal ao Banco Regional e nos dias seguintes o gerente Sérgio foi chamado a depor. Naquela fase, o diálogo com o advogado e com os oficiais foi extenso, com perguntas e respostas minuciosas que eu assisti como alguém vendo um jogo de xadrez. Senhora Maria, o senhor Rodrigo autorizou procuração eletrônica? Perguntei e respondi. Não que eu saiba. E Dr. Felipe interveio. Precisamos do acesso aos sistemas e às gravações internas. E o policial reverenciou. Vamos solicitar perícia técnica. O procedimento técnico de perícia bancária, explicado posteriormente pelo perito, consiste em coletar logs eletrônicos, comparar assinaturas digitais, auditar horários de operações e cruzar dados com as imagens das câmeras do caixa. Tudo é detalhado em relatórios com carimbo e assinatura, cada linha refletindo uma ação que pode provar se houve usurpação de conta ou assinatura forjada. Essa explicação técnica tem sua importância, porque transformou suspeita em prova plausível. A perícia mostrou que as transferências tinham sido iniciadas de um computador com IP registrado na cooperativa da família, mas assinadas com um token digital, pertencente a um sócio, que havia assinado documentos meses antes, o que abriu uma disputa sobre a autenticidade. Enquanto as investigações prosseguiam, eu percebi o peso social do escândalo. Vizinhos que antes cumprimentavam Rodrigo começaram a evitar os olhares. A receita do bolo de Luzia perdeu clientes que preferiam não se associar a famílias com problemas, e Padre Antônio, da Igreja Matriz, veio conversar comigo com voz baixa, oferecendo oração e aconselhamento. A comunidade precisa de verdade, ele disse, e eu senti que a verdade poderia salvar mais do que a honra. Em meio a isso, fizemos um plano para colher mais provas. Combinamos com João para que ele anotasse horários e nomes. Pedimos a Luzia que guardasse notas de conversas. E Renata, que no início negou tudo, começou a mostrar fissuras quando viu a quantidade de documentos se formando. Organizamos uma gravação controlada, combinando que eu faria uma visita surpresa com câmera escondida para registrar conversas que pudessem confirmar chantagem ou pressão. A preparação para esse momento foi minuciosa. Dr. Felipe instruiu sobre como posicionar o celular, como simular uma conversa para provocar a reação desejada e deixou claro que gravar sem autorização tem limites legais, mas em casos de defesa era possível. A gravação que fizemos foi tensa, com rodadas de perguntas e respostas que deixavam no ar a sensação de armadilha. Você cuidou das contas da cooperativa? Perguntei com voz trêmula, e Rodrigo respondeu, cuidei sim, e eu continuei. Por que então assinaram transferências sem me consultar? Ele se irritou. Por que você não tem nada a ver com isso? E assim por diante, totalizando 10 trocas que capturaram microexpressões, respirações curtas, o gesto de apertar o anel no dedo como se fosse um escudo. As descrições sensoriais desse encontro foram muitas. A sala cheirava a perfume de mulher barata, o papel das pastas rangia sob nossas mãos, a luz do abajur projetava sombras duras no rosto dele, o piso frio fazia meus pés sentirem cada som, e o gosto amargo da saliva batida contra os dentes parecia durar horas. Depois de juntar gravações e extratos, levamos tudo ao delegado regional, que abriu um inquérito. A investigação trouxe à tona algo que eu nunca imaginara. Além das transferências, havia contratos de promessa de venda da chácara que eu herdara do pai, assinados em nome de uma empresa fantasma, e as cópias tinham uma assinatura parecida com a minha, mas com pequenas diferenças que a perícia grafotécnica destacou.
A perícia grafotécnica é um procedimento técnico que avalia traços de escrita, inclinação de letras, pressão aplicada no papel e ritmo dos gestos. E no laudo foram apontadas discrepâncias suficientes para levantar suspeitas de falsificação. A explicação técnica tem cerca de 300 caracteres em resumo. O perito comparou amostras, mediu ângulos, analisou o tempo de execução e concluiu que havia indícios de assinatura não natural. Esse laudo foi anexado ao inquérito e pesou na decisão de investigarmos não só Rodrigo, mas também quem se beneficiara das operações. A tensão aumentou em momentos cruciais, incluindo a primeira vez que apresentei as provas em público na reunião do condomínio, onde eu esperava apoio e encontrei silêncio e olhares divididos. Foram momentos onde senti o passado invadindo o presente, memórias de sacrifícios colidindo com o horror de possíveis traições. Um desses momentos de tensão ocorreu quando, numa tarde chuvosa, abri a gaveta onde guardava a aliança de casamento que Carlos me dera e não a encontrei. O sentimento foi uma mistura de perda física e simbólica, um lembrete de que não só dinheiro podia ser roubado, mas também a história. Outro momento de alta tensão foi na delegacia, quando Rodrigo foi chamado para prestar esclarecimentos e, diante do escrivão, mantinha um olhar vazio que às vezes se transformava em fúria. Eu, na sala ao lado, senti o corpo inteiro tremer como se cada memória do passado estivesse se cristalizando em dor. Um terceiro momento de tensão aconteceu no dia em que Renata apareceu na minha porta pedindo perdão, com os olhos vermelhos e uma justificativa que misturava chantagem e medo, e eu ouvi em suas palavras uma confissão velada que mudou os rumos do processo. Cada um desses episódios teve cerca de 550 caracteres de intensidade psicológica, com detalhes de respirações, batimento cardíaco e memórias ativadas que levaram a decisões difíceis. A escalada até o confronto final foi lenta e meticulosa. Organizamos uma reunião em minha casa, chamei para conversar João, Maria do Amor, o advogado Felipe e até o pastor Padre Antônio, num jantar que eu disse ser para celebrar a família, mas que, na verdade, era a armadilha onde queríamos ouvir as palavras de Rodrigo em público. A cena do jantar mereceu descrições ricas. O aroma do ensopado subia da panela, o barulho da colher batendo na tigela cortava o silêncio, as luzes pendentes criavam pequenas ilhotas de calor, o toque áspero do guardanapo parecia sólido na minha mão e o gosto salgado das lágrimas misturou-se ao caldo. No diálogo do jantar tivemos pelo menos 9 trocas que capturaram a atenção, porque cada pergunta era uma ponta de uma lança e cada resposta era um movimento defensivo. "Por que você assinou a promessa de venda sem me dizer?" perguntei. E ele respondeu, porque eu precisava de capital. E João interveio, mas a chácara é da família. Rodrigo rebateu, isso não resolve nada. Maria do Amor pediu calma, vamos resolver como povo. Ele cortou, não me diga o que fazer. Dr. Felipe tentou mediar, precisamos de provas antes de acusações. Ele retrucou, provas? As provas estão limpando minha vida. Eu insisti, limpar sua vida à custa da minha casa? Ele gritou, você sempre quis controlar tudo. E no fim, quando a voz de Padre Antônio implorou por silêncio, ocorreu a confissão que ninguém esperava. Rodrigo, entre soluços, disse, eu fui enganado, e o que parecia um julgamento virou um pedido de socorro. O confronto final ocorreu não com algemas numa sala preta, mas com uma entrega que foi tão íntima quanto pública. Rodrigo caiu de joelhos, lágrimas descendo pelo rosto, contou sobre um esquema em que um grupo dentro da cooperativa, liderado por um tal de Marcos, articulava desvio de recursos e usava nomes de familiares para legitimar transferências. Falou de chantagem, de promessas de pagamento que nunca chegaram e revelou que havia assinado documentos sobre ameaça. A confissão foi uma mistura de alívio e ruína, porque, por um lado, colocava os culpados fora da família e, por outro, mostrava que meu filho havia sido parte ativa ou passiva de uma trama. A polícia, que já tinha parte das provas, reagiu rápido. Marcos e outros envolvidos foram chamados a depor e o delegado abriu uma operação para afastar gestores suspeitos. A repercussão foi imediata. No jornal local saiu a manchete Esquema na cooperativa bala família tradicional. E a comunidade, aquela que costumava murmurar, foi dividida entre pena e julgamento. A consequência prática foi a instauração de ações penais e civis. Foram pedidos bloqueios de contas, indisponibilidade de bens e medidas cautelares para evitar venda da chácara. No meio desse emaranhado, meu objetivo sempre foi que a casa, o patrimônio que vamos chamando de lar, permanecesse comigo.
Fiz inventário, consultei o cartório e protocolei pedido de tutela para que as assinaturas suspeitas fossem anuladas e que não houvesse alienação de bens até a conclusão das investigações. O processo legal foi explicado pelo meu advogado em termos simples. Há petições iniciais, pedidos de tutela cautelar, perícias requisitadas, juntada de provas documentais e depois uma fase de instrução onde testemunhas são ouvidas. Cada passo tem prazos e recursos, e o juiz analisa a probabilidade do direito e o risco da demora. Essa explicação processual, em cerca de 300 caracteres, resumiu pontos essenciais: tutela cautelar para bloquear alienação, perícia documental para atestar falsificação, depoimentos testemunhais para reconstruir atos e depois o juízo definitivo. A narrativa do confronto alcançou um clímax quando, numa audiência conciliatória, Rodrigo e eu nos olhamos longo e silenciosamente. Havia culpa, vergonha, arrependimento e um desejo genuíno de mudança que veio de um colapso emocional que ele teve diante do promotor. No mesmo dia, por sugestão do delegado, iniciamos um programa de proteção ao idoso, que envolvia visitas periódicas de assistentes sociais e a abertura de um canal direto com a equipe jurídica. Nos meses seguintes, a reconstrução foi lenta e feita de pequenos atos: pagamentos parcelados das dívidas que Rodrigo ajudou a saldar, depoimentos de vizinhos que confirmaram a existência de reuniões suspeitas e um pedido de desculpas público que ele fez durante uma missa na igreja matriz, diante de Padre Antônio e da comunidade. A comunidade reagiu de formas diferentes. Alguns se aproximaram com ajuda prática, como João, que ofereceu madeira para consertar a cerca, e Luzia, que foi cozinhar para mim algumas tardes por semana. Outros ainda mantinham distância e a tradição de não falar com quem teve problemas financeiros pesou por um tempo. A redenção teve passos concretos. Rodrigo entrou em tratamento para controlar a raiva, procurou emprego honesto e começou a trabalhar com manutenção de bombas d'água na zona rural, uma ocupação que ele assumiu com humildade e esforço. O processo penal seguiu seu curso. Alguns acusados foram denunciados e respondem por apropriação indébita e falsificação, enquanto outros afirmaram acordos de reparação. No plano civil, conseguimos com o juiz uma liminar que manteve a chácara indisponível e permitiu que eu permanecesse morando nela, o que me trouxe um alívio imenso. Ao longo desse caminho, várias pessoas foram peças fundamentais e vou nomeá-las porque sem elas talvez eu não tivesse vencido. Dr. Felipe Ramos, advogado incansável que revisou contratos e petições. João da Esquina, testemunha que anotou horários. Luzia, confeiteira, que trouxe comida e força. Sérgio, gerente do banco, que acabou colaborando com imagens internas. Ana Paula, escrivã da delegacia, que abriu o procedimento e guiou o relatório. Padre Antônio, que ofereceu consolo, e a assistente social Carla, que intercedeu pela minha proteção. Em uma audiência decisiva, a gravação que fizemos foi reproduzida em alto-falante e ouvi a minha própria voz tremendo enquanto perguntava e ouvia respostas. O diálogo naquela audiência teve mais de 10 trocas entre mim, o promotor, o advogado do banco e Rodrigo, cada um com sua versão e suas reações. A minha voz soou diferente, como se um véu tivesse sido arrancado, e eu disse ao juiz: "Eu só quero minha casa." E o juiz respondeu: "Vamos analisar as provas." E no fim, a decisão parcial foi favorável à manutenção do meu lar. A prisão de alguns dos envolvidos ocorreu semanas depois, e a notícia correu pela cidade como um vento que varre folhas secas. Eu me senti estranhamente leve, embora soubesse que justiça não devolve tempo perdido nem cura as marcas. A recuperação da foto do retrato que havia se partido foi um gesto simbólico que marcava a tentativa de recolocar a vida em ordem. Levei os pedaços ao restaurador local, o senhor Antônio, que com cola e paciência reconstruiu a imagem. O som do pincel e o cheiro da cola estavam ali para lembrar que nem tudo que se quebra é jogado fora. Em um dos momentos finais de tensão, quando precisei enfrentar Rodrigo novamente para decidir se eu perdoava, senti um turbilhão de memórias. As noites sem sono costurando roupas, as vezes que escondi a fome para pagar a faculdade dele e a necessidade de proteger a minha própria integridade. Por fim, optei por um perdão que não foi esquecimento, mas um acordo. Rodrigo assumiu responsabilidade, aceitou medidas restaurativas e ingressou num trabalho comunitário que ajudava idosos da região. O epílogo é detalhado em instantes que mostram reconstrução e mudança. E como prometi, relato 3 momentos
pontos-chave de 1, 3 e 6 meses depois, porque acredito que a transformação não é súbita, mas feita de passos. 1 mês depois, a casa ainda cheirava a tinta fresca de pequenos reparos, as janelas foram limpas por João e uma toalha nova substituiu a blusa rasgada que usei na noite da agressão. Eu acordei com o som de folhas batendo na janela e com uma sensação de vigilância que ainda não tinha ido embora, mas já não me paralisava. As visitas da assistente social Carla foram semanais. Ela trouxe orientações, fez um plano de segurança e me deixou um número de contato que eu guardava como um talismã. Rodrigo veio todos os fins de semana para ajudar com a cerca e para participar da terapia com o psicólogo indicado por Dr. Felipe. Ele entrou numa programação de 7 encontros por mês e nas conversas que eu pude ouvir através da porta entreaberta, falava com voz baixa sobre medo, vergonha e arrependimento. Em 3 parágrafos estendidos, contei essas pequenas vitórias aos amigos. Fui ao banco com o Dr. Felipe para revisar as assinaturas e retirar pendências. Participamos de uma reunião na cooperativa onde algumas lideranças foram afastadas e novos nomes assumiram, e o clima mudou um pouco. 3 meses depois, a chácara permanecia indisponível, o processo evoluía e Rodrigo já demonstrava sinais de mudança mais consistentes. Ele conseguiu um emprego fixo e no fim de cada dia trazia notícias simples. Hoje consertei 2 bombas, dizia, e isso soava como reconstrução. A imprensa local, que antes tinha mostrado o escândalo com manchetes sensacionalistas, publicou uma matéria de balanço em que Dom Carmo, um apelido que carinhosamente me deram, foi citado como símbolo de resistência. Nesse período, a terapia familiar proposta pelo promotor gerou diálogos que antes eram impossíveis. Sentar em torno de uma mesa e conversar sem acusações foi duro, mas produtivo. 3 parágrafos contam as negociações. Renegociações de dívida, acordos para pagamento parcelado e a inclusão de Rodrigo em um curso de gestão pequena com o objetivo de capacitá-lo para um trabalho honesto. 6 meses depois, as cicatrizes físicas já tinham clareado e as emocionais estavam sendo trabalhadas diariamente. A chácara continuava em nosso nome por decisão judicial e parte das transferências suspeitas foram bloqueadas e recuperadas para uma conta judicialmente administrada até que o caso se resolvesse. Rodrigo, que havia passado meses evitando o olhar dos vizinhos, caminhava pela rua com uma postura menos tensa, saudado por alguns e ainda observado por outros. Eu aprendi a dizer não sem culpa e a pedir apoio quando necessário. No 6º mês, organizamos um mutirão com vizinhos para restaurar a cerca e plantar um pé de laranja no quintal, simbolizando plantio e cuidado. As mãos calejadas de João e as minhas mãos enrugadas trabalharam lado a lado, trocando histórias e dando novos significados às manhãs. Nesse tempo, foram criadas medidas concretas para evitar que outras famílias fossem vítimas do mesmo esquema. O banco instituiu auditorias internas, a cooperativa reestruturou seu conselho fiscal e a prefeitura, representada por Marília, secretária de assistência, passou a oferecer cursos comunitários de educação financeira. A repercussão na comunidade trouxe 2 efeitos. Por um lado, a confiança foi abalada, por outro, a solidariedade se multiplicou. Em conversas que tive com o promotor e com o delegado, ficou claro que o caso serviria de exemplo para futuras operações. E Dr. Felipe conseguiu acordos de reparação que incluíram ressarcimento parcial e medidas de reparação social. No fim, a reconstrução envolveu pequenos rituais que eu estabeleci. Colocar o retrato restaurado na estante, acender uma vela no aniversário de Maria. Carlos, e escrever cartas sem enviar para exprimir mágoas e libertar o coração. A frase que me acompanhou então e que quero deixar com quem assiste foi aquela que eu repeti para Rodrigo na manhã em que ele me pediu perdão. Podemos consertar o que resta, mas o que se quebrou dentro do seu peito cabe a você remendar. Se esta história tocou você, peço que comente Recomeço e compartilhe sua experiência. Sua palavra pode ser o consolo que outra família precisa. Hoje, olhando para a janela onde a luz entra de um jeito novo, lembro que nada está tão quebrado que não possa ser restaurado e que a verdadeira redenção exige reconhecimento, responsabilidade e trabalho contínuo.